Então, é um futebol medíocre, um futebol horrível por parte do Corinthians, um futebol sem ser ofensivo, um futebol onde não se trabalhou direito e perde para o time que estava para cair. Acho que os problemas do Corinthians, nos últimos tempos, eles ficam tanto quanto ofuscados pela obsessão pelo Vitor Pereira. Só se fala do Vitor Pereira. Jogadores que perderam o pênalti hoje vivem falando do Vitor Pereira. Deve ser culpa do Vitor Pereira. Eu tô achando que foi ele que treinou esses caras para bater pênalti, treinou mal e perdeu. Porque perdeu no Flamengo. Era ele o tempo. Perdeu de novo. Ainda deve ser o efeito Vitor Pereira. Salve, salve, nação rubro-negra! Chegando aqui mais uma vez trazendo um vídeo muito bacana para vocês. Hoje um pouquinho diferente, né? Nós vamos reagir à rádio do Craque Neto aí, o próprio Craque Neto sofrendo com a eliminação do Corinthians para o Ituano. E o Mauro César também falando que a eliminação do Ituano deve ser culpa do Vitor Pereira, né? Porque os jogadores perderam pênalti novamente, assim como perderam para o Flamengo lá na Copa do Brasil. Então, deve ser culpa do Vitor Pereira, né? É claro que ele está ali, né, debochando dos corintianos que vivem de Flamengo. Mas antes de assistir esse vídeo, eu peço a você, se inscreva no canal, você que ainda não é, dá essa força pra gente, tá? A gente precisa da tua ajuda para crescer a cada dia mais. Deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e compartilha o nosso vídeo. Sem mais, vamos reagir a esse vídeo que tá muito bacana, galera. Daqui a pouquinho a gente volta. O Gil costuma... O pessoal fala lá no Corinthians que ele bate com a goiaba da perna ali, Doni. Gil vai tomar posição na cobrança de pênalti para o Timão. Dá 6-6 das alternadas. Lá vem Gil, bate na trave, Gil! Na trave direita de Jefferson Paulino. O Paulino saltou na esquerda, Gil tinha o gol aberto na direita, bate na trave, o Gil não faz, Sidney. O Gil bateu no canto direito do goleiro Jefferson Paulino, a bola estourou na trave. O goleiro foi pro outro lado, Doni, mas acabou perdendo ali o zagueirão do Corinthians. Agora o Cássio tem a responsabilidade de segurar, meu amigo, tem a responsabilidade de segurar. O Ituano tem a cobrança agora. O Ituano vai ter a cobrança. 6-6 nas alternadas. A bola não tá entrando. Os goleiros estão trabalhando. A trave também está segurando. O Jefferson Paulino comemora demais ali que a bola do Gil bateu na trave e saiu. Agora vem o Ituano. O Ituano agora vem na cobrança. Torcedor brasileiro ligado no microfone, campeão da Rádio Craque Neto, Sidney Fragoli. Lá vem o Ituano. Pra batida, Cássio embaixo, camisa 19 do Ituano, atenção, é o Saraiva, vai tomando posição, Saraiva na entrada da grande área, autorizado, pé direito, Saraiva, é bola na rede, gol do Ituano! O Ituano está classificado às semifinais do Paulistão. O Ituano 7-6 nos pênaltis, tira o Corinthians na fase quartas de final do Paulistão. A verdade é, pelo jogo, seria injustiça pra mim o Corinthians ganhar, porque não mereceu ganhar. Ponto. Nos pênaltis, quem foi melhor foi o Jefferson Paulino do que o Cássio. Bateu o pênalti, fez 2 defesas, se eu não estiver errado, e também perdeu o pênalti o Gil, né? Então, é um futebol medíocre, um futebol horrível por parte do Corinthians, um futebol sem ser ofensivo, um futebol onde não se trabalhou direito e perde para o time que estava para cair. E aí, parabéns aí ao Ituano, que ninguém acreditava que ia permanecer. Só que é o seguinte, me parece que ganhou do Santos, tinha empatado antes do Santos, não sei com quem que foi. Ganhou de 3-0 do Santos, ganha agora também a classificação em cima do Corinthians. Então, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista 2023. Nós estamos ao vivo na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Nas penalidades, deu Ituano na Neoquímica Arena em Itaquera. E aí, Mauro César, o que aconteceu com esse Corinthians? A gente projetava durante a semana o Corinthians com um adversário, digamos assim,
mais acessível e no final das contas se complicou, saiu atrás do placar, conseguiu um empate ainda no primeiro tempo com o Paulinho, a disputa foi para os pênaltis e o Corinthians sai do Campeonato Paulista em casa, diante do seu torcedor na Neoquímica Arena para o Ituano. Mauro César. Pois é, estou vendo aqui, os últimos 7 jogos do Corinthians, 2 vitórias, né? Santo André e Mirassol, 2 times já eliminados. Teve uma boa atuação até contra o Palmeiras, mas quase perdeu, né? Escapou da derrota no final. O jogo com o Santos foi um jogo legal, mas estamos falando de um Santos que não é muito bem, não é um bom parâmetro, né? O Santos foi eliminado também na fase de classificação do campeonato. E, bem, acho que esse resultado, essa atuação de hoje, né? O Flávio já falou, né? A falta que faz o Renato Augusto, a dependência desse jogador, que é um jogador que não só cria, como ele comanda as ações, ele faz o time funcionar. Sem ele, o Corinthians realmente sofre bastante e hoje acaba tendo essa eliminação. Acho que os problemas do Corinthians, nos últimos tempos, eles ficam tanto quanto ofuscados pela obsessão pelo Vitor Pereira. Só se fala do Vitor Pereira. Jogadores que perderam o pênalti hoje vivem falando do Vitor Pereira. Deve ser culpa do Vitor Pereira. Eu tô achando que foi ele que treinou esses caras para bater pênalti, treinou mal e perdeu. Porque perdeu o Flamengo. Era ele o tempo, perdeu de novo, ainda deve ser o efeito Vitor Pereira. Gente, o Corinthians tem que encarar os seus problemas, no campo e fora dele. É uma equipe que está com um jovem treinador, muitos jogadores já com muito tempo de casa, talvez precisando de algumas mudanças, de arejar um pouco, mas não tem dinheiro, aí tem um problema financeiro, que a maioria, boa parte da torcida não gosta que fale, prefere fechar os olhos. Ontem, aliás, quem não viu, veja não foi entrevista, foi no final da entrevista, foi o desabafo do Paulo Pesolano, uruguaio, técnico do Cruzeiro, depois da derrota para o América, o Cruzeiro jogando lá na Arena do Jacaré, como mandante, perdeu por 2-0, está com um pé fora do Campeonato Mineiro, e ele falando da dificuldade do Cruzeiro. E aí você olha para trás e pensa, valeram aquelas 2 Copas do Brasil, né? O Cruzeiro esfacelou todo, até hoje, mesmo com o SAF, Ronaldo, essa coisa toda, a dificuldade é muito grande. O Corinthians precisa olhar para os seus problemas, na gestão, nas finanças e no campo, porque tudo vai desembocar no campo. Então você tem muitos investimentos caros para um clube nessa situação, alguns jogadores que já estão, de repente, numa fase que já poderiam ter saído do clube, hora de repente renovar. E essa eliminação é um vexame, né? É um tremendo vexame, independentemente do campeonato não ser o mais importante. Por que é um vexame? Porque deu-se importância a isso. A torcida lotou o estádio nos últimos jogos também e tal, aquela empolgação toda. Eu acho que é hora do Corinthians pensar menos nessa coisa do Vitor Pereira, olhar para a sua realidade e tentar se organizar agora para seguir pensando. Vai ter tempo agora para treinar, né? Muito tempo. Até começar o Brasileiro, até começar a sua participação em Copa do Brasil. Libertadores, vai ter um tempo bem razoável para se preparar. Mas são 7 jogos e 2 vitórias em casa contra times eliminados na fase de classificação, que nem flertaram com alguma coisa. E aí sai o Renato Augusto e o time desarma. Até porque o Renato Augusto, já falamos sobre isso na sexta-feira, aqui, foi no Bate-Pronto, né, aqui na programação da Jovem Pan. O Renato Augusto é um jogador que tem um histórico de lesões, já não é um garoto, o cara já é veterano. Você não vai poder contar com ele todo jogo, não. Então tem que encontrar soluções. E fica feio, né? Ser eliminado. Se fosse ainda pelo menos o São Bernardo, que ontem enfrentou o Palmeiras, time de campanha forte, vendeu o cara da derrota para o Palmeiras, venceu o Corinthians, venceu, mas é o Ituano, gente. Estava com o pé até na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Eliminou o Santos e agora consegue despachar o Corinthians em Itaquera. É mais uma derrota em Itaquera também, né? Já tem algumas assim esquisitas, né? Guarani do Paraguai, né? Audax, agora essa de hoje do Ituano. Tem já uma coleçãozinha boa também de fiascos do Corinthians ali dentro da Neoquímica Arena. E você pôde acompanhar aí a frustração do Neto na transmissão ali da Rádio Craque Neto, na eliminação do Corinthians. E agora, Neto? Quem é o culpado da eliminação do Corinthians? Ainda é o Vitor Pereira? É o Flamengo? Será que foi porque você viu vermelho e preto? Eu acho que foi porque o Corinthians viu as cores vermelho e preto, né? E aí temeram, né? Amarelaram. A verdade é essa. E você também viu aí o Mauro César Pereira debochando do Corinthians. Tem muita gente lá no Corinthians preocupado com o Flamengo, né? Com a grandeza do Flamengo e se esquecem dos seus próprios defeitos. Dívida astronômica, problemas internos, não tem treinador, a verdade é essa, e jogadores também não têm, vivem na dependência do Renato Augusto. Então, seus frustrados, né? Gostam de caçoar da gente, levaram. É isso aí, nação. Espero que você tenha gostado desses cortes aí que eu separei para vocês. Antes de sair do canal,
se inscreva novamente, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e compartilhe o nosso vídeo. Saudações rubro-negras, hein? Neto, fica tite não. Isso aqui é Mengão.